Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Salmo 119, verso 105. Muito bom dia para você, que Deus o abençoe nessa manhã, que este seja mais um dia de bênção sobre as nossas vidas. Estamos agradecidos a Deus por todas as bênçãos derramadas. Deus nos deu a alegria de podermos concluir o estudo do livro de Êxodo e nessa manhã nós estamos começando o estudo de um novo livro, o livro de Levíticos. E como a palavra de Deus mesmo nessa manhã, como iniciamos aqui estudando o capítulo 119, verso 105, a palavra de Deus para nós é uma lâmpada, ela é luz, ilumina o nosso caminho, os olhos da nossa vida, nos ajuda a cada dia a vivermos de acordo com como o Senhor planeja que nós possamos viver. Queremos que nesse dia os Deus sobre a nossa vida. Salmo 119, verso 5. Lâmpada para meu tua palavra, luz para os meus caminhos. Como de fato é o propósito do nosso canal, um capítulo da palavra de Deus a cada manhã, quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no livro de Levíticos, capítulo 1, verso 1 e o verso 2. Chamou o Senhor a Moisés à tenda da congregação e lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Nós, nessa manhã, damos início a um livro chamado Livro de Levíticos. Na verdade, esse livro é considerado como não sendo inspirado por muitas pessoas. Mas, na verdade, ele é tão inspirado quanto o livro de Gênesis, o livro de Êxodo e o livro de Deuteronômio e os outros livros que se encontram na Bíblia, como Mateus e Apocalipse. O livro de Levíticos, ele foi escrito com alguns objetivos. O principal deles é revelar as leis de Deus à nação de Israel. Lei religiosa, lei de saúde, lei civil e lei de alimentação. Foram os 4 tipos de leis dadas por Deus à nação de Israel. O livro é datado, como nós vimos na leitura inicial, no livro de Levíticos, capítulo 1, verso 1, o momento em que Deus chama Moisés à tenda da congregação. E como nós já fizemos o estudo no livro de Êxodo, Deus pairava sobre a nuvem, sobre a tenda da congregação, enquanto Moisés conversava com Deus e Deus lhe revelava as suas verdades. E foi nesse primeiro momento que Deus concedeu a Moisés as leis de como deveriam acontecer no ritual dentro do santuário, as leis religiosas, as leis civis, as leis que se tratavam a respeito da saúde e as leis a respeito da conduta moral do povo dentro da nação de Israel. O tema do livro de Levítico é a santidade de Deus na separação e na santificação. O tema central desse livro e a palavra-chave é santificação. E ela vem de diversas formas: santidade, santuário, santíssimo, separado, limpo. São palavras que designam a característica divina de Deus para o seu povo dentro do santuário e referindo-se a Deus como um ser santo e um ser perfeito. Dentro do livro de Levítico, nós encontramos o versículo-chave, que é Levíticos, capítulo 19, o verso 2, que diz o seguinte: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. O outro versículo que fala a mesma coisa está lá no livro de Levíticos, capítulo 11, verso 24. Nós precisamos pregar a santificação e as verdades que estão contidas nesse livro. Aquele que é salvo em Cristo pelo sangue do Senhor precisa permanecer salvo no Senhor. Não é que uma vez salvo, salvo para sempre, mas uma vida em comunhão com Deus, andando ao lado do Senhor, praticando as obras que Deus praticou e espera que nós possamos praticar nessa terra, nós receberemos a salvação em Jesus Cristo. São as verdades que estão contidas no livro de Levíticos. O livro de Levítico ele está extremamente relacionado dentro da palavra de Deus, nas Santas Escrituras. Nós encontramos referências no Novo Testamento, como por exemplo,
Mateus capítulo 8, verso 4, onde o evangelista Mateus ele faz referência ao livro de Levíticos. Nós encontramos também referência no livro de Hebreus. O apóstolo Paulo colocou como sendo base o tema do seu livro, o livro também e os assuntos tratados no livro de Levíticos. Portanto, nós precisamos nessa manhã ter a plena convicção que o livro de Levíticos é tão inspirado como os outros livros que estão contidos na palavra de Deus. Não é porque esse livro retrata as leis religiosas, leis civis, leis de saúde e lei moral que esse livro não seja inspirado. Mas, na verdade, ao tratar desses temas, nós precisamos acreditar e confiar que aqui é um livro extremamente inspirado pelo Senhor. A primeira orientação dada por Deus a Moisés é com respeito à lei dos holocaustos. Era o primeiro ensinamento que todo israelita deveria ter, porque o altar de holocaustos era o primeiro móvel que estava logo na entrada do santuário. Quando o pecador se aproximava do santuário e tinha acesso ao primeiro compartimento, ele se deparava com o altar de holocaustos. O sacerdote estava ali para recebê-lo. E ele tinha nas mãos a sua oferta, o seu cordeiro. No momento em que o sacerdote iria imolar, sacrificar o cordeiro, o pecador, aquele que era o ofertante, ele também poderia e colocava a sua mão sobre a cabeça do cordeiro e fazia a confissão dos seus pecados. Ele participava nesse momento do sacrifício do cordeiro. Somente depois dali é que o sacerdote teria liberdade para que ele sozinho pudesse ministrar diante de Deus as outras atividades que decorriam com respeito à expiação do pecado. No capítulo 1 do livro de Levíticos, o verso 3, se a sua oferta for de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Deus faz distinção entre ofertas de gado, carneiro e de pássaros. Fica muito claro e evidente que Deus olhava para os níveis de pessoas e classes de pessoas que estavam dentro da nação de Israel. Deus contemplava todos. A salvação não era apenas para os ricos, a salvação não era apenas para os humildes, os pobres, a salvação era para todos. Portanto, quando um dia José e Maria foram apresentar Jesus no templo, eles levaram um par de pombas e de rolas. Era demonstração de que eles eram humildes, pobres. Portanto, eles estavam ofertando aquilo que eles tinham de mais valor. E era o momento que eles estavam apresentando o próprio Jesus Cristo. Aqueles que tinham mais condições poderiam ofertar a Deus um boi ou um carneiro. Deus esperava que eles também o ofertassem de acordo com as suas posses e as suas condições. Não é diferente nos dias em que nós estamos vivendo. Nós não podemos ofertar para Deus menos daquilo que Deus merece ou que o Senhor tem nos abençoado. Quantas pessoas têm perdido a noção de ofertar para Deus de acordo com o que o Senhor tem abençoado a sua vida? Creio que nessa manhã, ao estudarmos o livro de Levíticos, nós, diante do Senhor, precisamos corrigir a nossa visão, porque são ensinamentos do Senhor para a nossa vida nos dias em que nós estamos vivendo. O salmista Davi, ele expressava nas suas escritas o que de fato Deus esperava de todo adorador. Deus queria, e está aqui na palavra de Deus, no livro de Salmo, capítulo 40, o verso 6 ao verso 8, sacrifícios e ofertas não quisestes. Abriste os meus ouvidos, holocaustos pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Salmo capítulo 40, verso 6 ao verso 8. Nós sabemos que os nossos pecados fazem uma ruptura, uma separação entre o ser humano e Deus. Deus não suporta o pecado, embora ame o pecador de todas as suas forças. Ao ponto que o próprio Deus permitiu que o seu Filho viesse aqui a esse mundo, o unigênito de Deus, morrer na cruz do Calvário, morte cruel de cruz, para nos dar o direito da vida eterna. E por nos amar, ao enviar o seu Filho aqui a essa terra,
Recai sobre nós a responsabilidade de permitirmos que Ele conduza a nossa vida através da sua graça infinita sobre cada um de nós. Ao olharmos para o amor de Cristo, reconhecemos que não somos merecedores e, por não sermos merecedores, o nosso coração é motivado a viver uma vida de obediência e de graça diante de Deus. É uma obra que o Espírito Santo efetua na nossa vida, mas é necessário abrir o coração, é necessário permitir que Ele faça morada dentro do nosso coração. Ele sempre quis fazer isso, embora fosse necessário entregar para o sacerdote, ofertar um cordeiro, fazer a expiação do pecado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Todavia, embora Deus sempre quis que a nossa vida fosse conduzida pelo amor revelado na cruz do Calvário, há uma resposta imensa do tudo de Deus e o que nós podemos responder a esse grande amor. Mas, meu amigo, ao nessa manhã concluirmos aqui o primeiro capítulo do livro de Levíticos, e acredito que a jornada que nós teremos será fantástica, será maravilhoso entrarmos dentro do santuário, dentro dos compartimentos que estão ali no santuário terrestre e podermos ver o ministério do sacerdote e podermos contemplar pela fé que o nosso Salvador Jesus Cristo hoje também no santuário celestial, Ele intercede por cada um de nós. Mas uma verdade logo aqui, nesse primeiro capítulo, precisa ficar gravada no nosso coração. Hoje não há mais necessidade de morte de cordeiros, não há necessidade mais de derramamento de sangue, porque na cruz do Calvário Jesus Cristo morreu por cada um de nós e o nosso coração hoje precisa confiar na graça infinita do nosso Salvador Jesus. A Bíblia mesmo fala, São João capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Jesus na cruz do Calvário foi suficiente. Uma vez morto, é o suficiente hoje para que nós possamos receber a salvação. O que eu e você temos que fazer a cada dia é confiarmos nesse infinito amor. É nos colocar nos braços do Pai, é permitirmos que Ele conduza a nossa trajetória, é deixarmos que Ele afete a nossa vida por completo, vivendo dessa forma. Tenha certeza, quando um dia o céu se abrir, eu e você, nós estaremos prontos para recebermos o Senhor e viver com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos, nós confessamos as nossas falhas, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Nos ajude a cada dia a vivermos os Teus ideais, o Teu sonho. Nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você e sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.